governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Aleluia. Amém, irmãos? Gostaria de saudar você que nos acompanha pela TV Rica. Meu nome é Cris Quintanilha, sou uma das ministras aqui da casa. E é uma honra sempre poder impartir algo daquilo que nós temos recebido do Senhor. Amém? Só estando aqui no culto para sentir essa atmosfera tão liberada da parte do Senhor. O Senhor, Ele nos presenteia, né, com a sua presença, com o seu amor, né, com a sua palavra. E é um privilégio. Eu gostaria de agradecer a vida da profeta Camila por ter me feito o convite, né, pela confiança, pela vida do apóstolo L, né, que tem nos ativado e tem nos lançado. E é sempre um privilégio. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrado ao meu espírito esses dias. E o Senhor, essa semana, Ele me falava a respeito de uma igreja posicionada nele, né? E aí eu recebi o convite. O Senhor falou que eu iria pregar. E uma das coisas que a profeta Suzana começou o culto falando de um tempo, né, de coisas novas, né? E eu estava em casa ainda me arrumando para chegar aqui. E a pastora Lu Arcas, ela falava a respeito disso. Vocês têm algo da parte do Senhor para compartilhar, que o Senhor tenha feito nessa nova estação? E ali eu falei, eu tenho algo a compartilhar, né? Que quando eu recebi o convite, né, para ministrar a palavra, o Senhor me deu exatamente no mesmo momento tudo aquilo que eu tinha que falar. Então é um tempo onde o Senhor, Ele irá trazer mais da sua revelação a nós. À medida que nós nos dispomos a Ele, à medida que nós nos lançamos, à medida que nós respondemos ao Senhor, o Senhor irá derramar sobre as nossas vidas mais e mais da sua revelação. Amém? E eu fiquei muito feliz, e aí a Lu falou assim, é isso mesmo, Cris. O Senhor tem feito grandes coisas nesse tempo, e aí ela começou a compartilhar. E, irmãos, tem sido dias assim maravilhosos. Muitas palavras o Senhor tem nos falado. Nós temos vivido um tempo assim tão precioso da parte do Senhor, né? Desde o início do ano, com tudo isso que tem acontecido, com tantas coisas que tem envolvido, né, a nossa nação, o mundo inteiro, mas o Senhor, Ele tem falado, irmãos, para nós de forma muito precisa. O Senhor tem sido carinhoso conosco em todo esse tempo, né? E o Senhor tem falado sobre um tempo de reconciliação, que foi a palavra que o apóstolo L recebeu, né? E eu falei, Deus, o Senhor é tão lindo, porque nós, como igreja, temos vivido esse tempo. Nós temos vivido esse tempo na intercessão, um tempo onde nós intercedemos por pessoas que nós nunca vimos, intercedemos por pessoas que nós conhecemos, mas sabe, um tempo de unicidade, um tempo onde eu me coloco na brecha pelo outro, um tempo onde eu luto as lutas do outro. Isso, irmão, é relacionamento. E a gente vivia algo assim muito aquém disso, né? E quando nós recebemos essa palavra, nós não tínhamos dimensão de onde o Senhor iria nos levar. Então, assim, é algo precioso poder participar de tudo aquilo que o Senhor tem construído. Então, você que está na sua casa, se sinta participante disso. Se sinta bem-aventurado por viver todo esse tempo recebendo ministrações da parte do Senhor. O Senhor não tem deixado, irmãos, nem um dia. O Senhor tem falado todos os dias conosco. É só nós pararmos para ouvir. E é isso que o Senhor me falava, uma igreja posicionada. E a pergunta que o Senhor me falava para fazer, porque antes do Senhor ministrar, a igreja, Ele ministra conosco. Amém? O Senhor fala conosco antes. E o Senhor me falava, como que você tem visto tudo isso? Né? Porque nós pregamos, nós oramos por pessoas, nós falamos, nós ministramos, nós temos as nossas lutas, né? As nossas lutas no nosso dia a dia. Mas o Senhor me perguntou, como que você tem visto tudo isso? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você que está aqui, você que está na sua casa. Como você tem visto tudo isso, tudo aquilo que tem acontecido durante todo esse tempo sobre a terra? Porque não é algo pontual em Taubaté.
não é algo pontual, né, num outro estado, é no mundo inteiro. Como nós temos visto tudo isso? Como nós, como Igreja de Cristo, temos visto tudo isso? O que nós temos aprendido com tudo isso? Porque, irmãos, quando o Senhor nos leva a algo, a alguma situação que está fora do nosso controle, nós precisamos estar discernindo aquela situação e vendo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que eu preciso mudar na minha visão que eu ainda não estou enxergando? Né? Então essa é uma pergunta que o Senhor nos faz essa noite. Nós precisamos entender tudo aquilo que o Senhor tem construído nesse tempo, para que possamos ser resposta. Amém? Para que possamos ser resposta onde nós estivermos inseridos. E aí o Senhor falou assim: será que em meio a tantos problemas temos guardado a nossa fé? Então essa é uma pergunta que nós devemos nos avaliar. Eu acho que a maior característica de uma pessoa é quando ela pode olhar no espelho e ela consegue se autoavaliar. Ah, você hoje não está bem. Ah, você está bem. Ah, você precisa melhorar. E é muito ruim, irmãos, quando nós vivemos no piloto automático, que é como a profeta Camila ministrou. Muitas vezes nós estamos no piloto automático e nós fazemos tudo porque estamos acostumados a fazer. Mas o Senhor, Ele hoje deseja nos levar num nível diferente. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor, Ele é tudo para nós. E não importa nenhuma situação que você venha vivenciar. Não importa se é situação financeira, se é problema na família, se é um problema de enfermidade. O Senhor é um Deus que Ele pode todas as coisas. E quando nós estamos no centro da sua vontade, o Senhor, Ele nos leva a um lugar, irmãos, onde nós não somos roubados. Essa é a palavra. Nós não somos roubados. Quando nós estamos posicionados no Senhor, nós não somos roubados. Satanás, ele não pode nos roubar. Ele tenta com todas as pessoas. Ah, mas quer dizer que você não tem nenhum pensamento, não vê nenhum pensamento ruim? Quer dizer que você não passa nenhum problema difícil? Claro que sim. Passamos sim problemas difíceis, só que quando nós estamos posicionados, o Senhor, Ele nos traz uma paz, irmãos, que nem nós que estamos passando pela situação entendemos. Aí é quando você muitas vezes vai visitar alguém no hospital e aí você vai com aquele receio, nossa, o que eu vou falar? E chega lá, a pessoa está com um sorriso estampado no rosto e você fica envergonhada. Por quê? Porque aquela pessoa ali, ela está transmitindo paz. O Senhor é aquele que nos sustenta, irmãos. O Senhor é aquele que cuida de nós em todos os momentos. E o Senhor deseja nos levar a um lugar onde nós estejamos posicionados nele. E o Senhor falava muito comigo em Hebreus, no livro de Hebreus 11, versículo 8 a 13. Se você puder abrir ou ligar a sua Bíblia e acompanhar. E o Senhor falava a respeito dos heróis da fé. Né? Ele falava a respeito de Abraão. E eu vou começar a ler e vou tentar contextualizar. Amém? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A gente lê, né? A gente fala a respeito de Abraão, mas, irmãos, eu acredito que não tenha sido fácil essa decisão de ir para um lugar onde ele nem sabia onde. Só que Abraão, eu creio que ele, ao ouvir a voz de Deus, ele se posicionou. Ele obedeceu a voz de Deus, sem perguntar assim, nossa, como que eu vou sair daqui e vou para um lugar que eu nem sei aonde? Não, a Bíblia diz que Abraão obedeceu. E muitas vezes nós ouvimos tantas palavras, né? O Senhor, Ele libera tantas coisas aqui. Nós somos bem-aventurados porque estamos no lugar onde o Senhor fala através dos profetas, o Senhor fala através dos ministros, o Senhor fala através da equipe profética, o Senhor fala através de todos os irmãos que sobem aqui para ministrar. O Senhor, Ele fala o tempo todo conosco. E muitas vezes nós... eu estou acostumada a ouvir aquela palavra, sabe? É como se nós acostumássemos com a palavra profética. E a palavra profética é algo que tem que te fazer vibrar, sabe? Eu fico assim, Deus, eu fico assim muito... Eu fico igual... Tem uma expressão que fala, né? Pinto no lixo. Eu não sei se vocês sabem o que é, mas assim, quando eu ouço Deus falar alguma coisa, irmãos, aquilo para mim é tudo. E Deus, Ele se manifesta assim...
de formas assim tão, sabe, tão pequenas. Eu digo não no sentido de que não seja importante, mas assim, Deus ele se revela a mim com coisas tão simples. Eu vejo Deus assim, quando eu estou na rua, às vezes eu vejo um pé cheio de frutas e ali eu vou. Irmãos, se vocês me verem na rua, eu paro para catar fruta e ali eu fico feliz da vida. É como se Deus tivesse me dado um carro, porque eu vejo Deus naquilo ali. Então, sabe, é você poder contemplar Deus nas coisas simples. E muitas vezes nós somos roubados, irmãos, disso. De contemplar o Senhor nas coisas simples. O Senhor faz algo na nossa vida e nós não temos a capacidade de contemplar, de agradecer, de se regozijar. E a gente só quer aquilo, sabe? Aquela coisa assim, estonteante. Ah, não, Deus falou que vai fazer tal coisa. E você gera aquela expectativa e você é roubado, porque nas mínimas coisas você não celebra. E é um tempo onde nós devemos celebrar em todo o tempo. Porque uma das coisas que Satanás quer roubar nesse tempo é a sua celebração. E como nós somos povo profético, nós nos antecipamos, irmãos. Nós não precisamos ver, mas nós acessamos e trazemos a existência e celebramos antes de vermos. Isso fala de um povo profético. Isso fala de uma igreja posicionada. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos. Assim como Abraão creu, assim como Abraão obedeceu, assim como Abraão saiu daquele lugar e foi para um outro lugar que ele nem sabia onde. E o mais interessante é que a esposa dele foi com ele. Porque a mulher tem umas coisas, né? Eu, particularmente, sou mulher, né? Então, nós mulheres temos assim umas indagações. E às vezes nós questionamos. E aqui a Bíblia não diz que Sara questionou. Mas ela creu naquilo que o marido dela ouviu. Então, eu creio que também é um tempo onde o Senhor alinha, sabe, as famílias nesse sentido. Onde o Senhor fala com o sacerdote e a esposa ela está alinhada. E ela entende que o Senhor está falando com seu marido e ela caminha e o Senhor vai alinhando, vai ajustando todas as coisas. Amém? E aí diz que Abraão, ele saiu e foi para aquele lugar onde ele nem sabia onde, em obediência ao Senhor. E continuando em Hebreus, diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Portanto, teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Então, assim, irmãos, não é pelo que nós vemos, porque aqui você vê que, humanamente falando, era impossível de Sara gerar. Sara era uma mulher que não tinha os costumes. Provavelmente, com 65 anos, ela já estava no climatério. Então, humanamente falando, não havia possibilidade. Mas aqui diz que ela creu. E que ela viveu a promessa. E muitas vezes, nós não cremos, nós somos, sabe, difíceis. O Senhor fala conosco. Eu falo, Deus, o Senhor é tão lindo, porque o Senhor fala. E aí, nós, como somos, sim, um pouco cabeçudos, nós não entendemos. E o Senhor fala de uma forma que nós vamos entender, aí usa uma outra pessoa para falar conosco. E aí a gente vai e fala assim, o Senhor está falando de novo. Não, irmãos, você tem que vibrar. Na primeira vez que Deus falar, você tem que crer. Sabe? Deus falou uma palavra, eu lembro da palavra que o Senhor liberou aqui, nenhuma mulher nessa casa perderia o cabelo para o câncer. Então você tem que crer. Porque às vezes você está num lugar, irmãos, às vezes você está presente e você não sabe que aquela palavra é para você. Por isso que você precisa receber a palavra profética. Porque você não sabe o dia de amanhã, mas o Deus que está presente, Ele sabe. E aí quando você passa pela situação, você fala, Deus, eu estava lá naquele dia, o Senhor mudou a minha história. Por quê? Porque você estava e você estava atento. Aí às vezes o profeta vem aqui, ele libera uma palavra, levante sua mão. E você está no celular, você está fazendo outra coisa menos presente. Amém, irmãos? Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar posicionados, porque Deus, Ele é um Deus que Ele fala e Ele cumpre aquilo que Ele falou. E eu sou uma pessoa, irmãos, que eu sou assim, Deus, o Senhor falou, então acabou. Pode falar o que for, pode chover canivete, o médico pode chegar para mim e falar assim, não tem jeito. Eu falo, Deus não falou isso para mim? Na cara do médico, irmãos. Deus não falou isso para mim. Entende? Então você tem que estar posicionado, você tem que crer, porque Deus falou. Não é o Zé da Venda que falou. E olha que antigamente a palavra do homem valia alguma coisa. Eu lembro que meu pai falava assim, vai lá na venda. Às vezes nós não tínhamos dinheiro para pagar naquele dia o salário, né? Dura 5 dias. Meu pai ia lá e falava, vai na venda e fala o meu nome.
E aí eu falava, eu sou filha de fulano. E aí a pessoa ia lá, dava aquilo que a gente precisava. E no final do mês meu pai acertava. Hoje não, hoje você assina contrato e as pessoas simplesmente anulam o que foi falado. Não estão nem aí. É como se nada tivesse sido acordado. Você fez um acordo e na noite seguinte já mudou. E muitas vezes nós, como igreja, nós nos portamos dessa maneira. O Senhor fala, nós saímos daqui pulando, né? Depois de um louvor, depois de uma ministração, depois de uma palavra liberada, e na segunda-feira nós murchamos e ficamos acuados. Não é mais esse tempo, irmãos. Nós precisamos estar posicionados em Cristo. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você contempla lá de cima. Você não está aqui embaixo. E uma vez eu tive uma experiência. Eu lembro que a pastora Luciana, ela falou assim para mim: Cris, vai buscando aí algo para intercessão nessa noite. E aí eu fui lá, falei, Deus, e aí, né, estava quase na hora da intercessão, fui lá para a cozinha e falei, Espírito Santo, fala comigo. Aí, Espírito Santo, vai lá para fora. Aí eu fui lá para fora. E aí na minha casa tem uma partezinha assim que a gente coloca o bujão, né, de gás, e tem uma parte que é de pedra de mármore. E aí eu sentei ali e fiquei olhando. Tá bom, Senhor, eu estou aqui olhando, né? Aí fiquei olhando, aí ele falou, fique em pé. Aí eu subi em cima do negócio e fiquei em pé. Aí o Senhor, agora olha. E ali eu vi, a minha visão, ela mudou. Ela mudou. A minha perspectiva de visão mudou completamente na posição que eu estava e depois de ter ouvido a voz de Deus, ele falou, fique em pé. Aí eu comecei a ver. E aí o Senhor começou a falar e ministrar comigo. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos. Deus, ele fala o tempo todo. Você está lavando louça, você está limpando a casa. Qualquer coisa que você estiver fazendo, o Senhor, ele fala. Ele fala. E você, como um bom filho de Deus que você obedece, porque você é inteligente. Então eu falei, Deus, eu obedeço, né? E às vezes a pessoa fala assim, ela é meio doidinha, não liga não. E aí nós precisamos, irmãos, crer, sabe? Deus, ele é lindo demais. Deus, ele quer fazer você fluir. O Senhor quer nos levar a experiências novas, irmãos. Sabe aquele evangelho raso? Acabou. Esse tempo de evangelho raso acabou. É um tempo de nós estarmos no lugar, Deus falar coisas e você ali ministrar com as pessoas. E não tem porquê, porque a gente agora fala assim, mas está na pandemia, né? Irmãos, pandemia não muda nada. Máscara também não impede nada. Amém? Máscara não impede nada. Eu estava no Rio de Janeiro com meu marido, estou caminhando, né? E aí estou lá. E aí, geralmente, quando Deus quer me usar para falar para alguém, a gente sente sempre, né, aquela coisa, né? Uma coisa. E aí o Espírito Santo é aquela pessoa que você tem que falar. E o Espírito Santo não falou nada, eu estou caminhando. A pessoa passou por mim, eu vi até a pessoa passar, porque a pessoa estava correndo e ela corria. E aí chegou num dado momento, ela já estava lá na frente, eu passei por ela. Quando eu olhei para ela, irmãos, o Senhor me deu uma palavra profética para a mulher. Eu estava de máscara. E aí já fui, larguei meu marido. Meu marido já sabe que eu não sou muito lá nessas coisas, né? Já larguei ele, já fui lá, comecei a ministrar com a mulher. A mulher começou a chorar, porque ela passou por mim, correndo, orando. E pedindo ao Senhor para falar com ela. Então, irmãos, é um tempo onde o Senhor deseja nos fazer acessar e viver coisas que nós ainda não vivemos. Né? E o Senhor me falava de um tempo de milagres, mas de milagres instantâneos. Sabe? Você orar e a pessoa ser curada instantaneamente. Então, irmãos, esse tempo chegou. E eu falo, às vezes eu leio a Bíblia e falo, Deus, mas por que Pedro curava com a sombra e eu ainda não curo com a sombra? Irmãos, isso tem que te incomodar, irmãos. A gente não tem que ficar achando que é só na Bíblia que está lá, que aqueles homens... Não, nós somos filhos. O Espírito Santo está dentro de nós. Aqueles homens, eles não viram e não viveram o que nós vivemos hoje. E às vezes a gente fica meio acuado. Não, mas se eu falar para ela, o que ela vai falar? Irmãos, ela não vai falar nada, ela vai te ouvir. Eles vão ouvir porque a terra clama pela manifestação dos filhos. E quem é filho aqui? Amém? Então, meu filho, então se apruma. A gente precisa se aprumar. A gente precisa se posicionar. Deus está nos chamando para um novo tempo. E a gente vem, os cultos, a gente ouve palavra, a gente pula. Mas nós precisamos, irmãos, agir. É um tempo de agir. E não darmos ouvidos a Satanás. Porque é um tempo onde Satanás, ele quer nos confundir. São muitas vozes. Mas uma igreja posicionada, ela sabe a voz do Pai, porque ela tem relacionamento com Ele. E ela não, irmãos, ela não retrocede. Problemas todo mundo tem. Posso perguntar para mim, mas eu sei quem eu sou em Cristo. Eu vou falar aqui de Abraão. Abraão era um homem que ele sabia
Ele ouviu uma voz, irmãos, o pai dele era idólatra. Abraão nunca tinha ouvido nada, ele ouviu a Deus e obedeceu. E nós já temos vivido tantas coisas, e às vezes a gente fica, ah, Jesus, mas será que é comigo mesmo? Será? Irmãos, é com você. Se não for conosco, vai ser com quem? Então é um tempo de nós nos posicionarmos. O Senhor quer nos levar a lugares profundos nele, sabe? Para curar as pessoas, irmãos. E o Senhor me falava de um tempo onde o Senhor, Ele vai gerar em nós compaixão. Um tempo de compaixão onde você vai sentir a dor do outro. Sabe que a pessoa está ali, você não parar tudo que você está fazendo. E foi tremendo. Esses dias a pastora Luciana falou assim, vamos estar orando pela pastora Fernanda. Irmãos, o pessoal parou tudo. E aquilo ali foi algo que Deus falou assim para mim, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. Então esse é o tempo, irmãos. Você não vai ter mais aquela coisa de, eu fiz a minha agenda já essa semana. Acabou esse negócio de agenda. Porque nós vamos ser chamados para fazer aquilo que o Senhor quer. E é tudo ou nada. Nós estamos nesse tempo. No tempo onde você faz a sua agenda, hoje eu não vou poder ir não, irmão, porque hoje eu tenho um compromisso. Esse tempozinho acabou. Nós vamos estar atentos e o Senhor vai falar com você e você vai sair de onde você está e você vai ao encontro daquilo que Deus falou. E Deus vai fazer. Quando você chegar, e vão ser testemunhos, vai ser cura, vai ser aquele tempo onde o apóstolo ele fala que as pessoas vão parar ali na Dutra e não vai entender nada quando vê estar aqui dentro da igreja jogado no chão, recebendo Jesus. A gente não vai precisar correr atrás das pessoas, irmãos, as pessoas vão vir. Por quê? Porque nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Esse é o tempo. E eu falei, Deus, eu quero viver isso. E essas coisas me deixam assim. Eu falei, Espírito Santo, eu quero viver isso. Isso não foi para Pedro só, isso não foi para Paulo só, não, eu quero isso também. E eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que me render. Olha que legal, porque antigamente a gente achava que a gente tinha que dobrar o joelho e fazer tanta coisa, né? A gente fazia aquela oração combinada, não, irmãos. Só se rende. Só se rende que o Senhor vai fazer você fluir, amém? Esse é o tempo. E aqui diz, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos estranhos. Amém? Esses homens, eles olharam a promessa e não viram a promessa se cumprir. E nós estamos aqui, irmãos. Nós somos prova que Jesus está aqui. Ele está dentro de nós, Ele está dentro de mim e de você. Então esses homens que nós vimos fazer tantas coisas, eles olharam, a Bíblia diz que eles olharam de longe. E eles não viram, eles não viveram, eles não conseguiram ver. E nós somos, pela fé, filhos de Abraão. Abraão, você acha que Abraão viu todas a multidão de filhos que Deus falou? Não. A promessa que ele viu se cumprir foi Isaac. Mas nós estamos aqui. Amém? Então existem coisas que Deus vai fazer que você vai ver. Através do seu posicionamento você vai ver, mas você vai ver, não vai ver tudo. Mas os seus filhos vão ver. Os seus netos vão ver. Então nós estamos falando de gerações. Mas isso não vai, a gente não tem que falar, mas a próxima geração, não, irmão, essa geração sou eu. A começar em mim. Eu falei, Deus, eu quero que comece em mim e se espalhe pela minha casa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus bisnetos. E eu brigo mesmo, irmãos, brigo mesmo. Eu sou boa de briga. Eu falo, eu sou boa de briga. Sabe por quê? Porque nós não devemos nos conformar. Ah, não, mas meu filho... Não, irmãos, eu não me conformo. Eu falo, Jesus, meu filho está ali, Senhor, e ele é teu. A minha casa é tua. Porque a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é promessa. Então nós temos que tomar posse das promessas, nós temos que nos posicionar. E se você estiver posicionado, se você estiver impartindo Cristo, a tua casa Deus toma conta. A tua empresa Deus toma conta. Irmãos, se você impartir Cristo para as pessoas, Deus faz. Deus não está limitado, porque às vezes a gente acha que é tão grande o nosso problema. Seu problema não é grande, querido. Mas quando você serve o corpo de Cristo, quando você imparte de Cristo para os outros, quando você fala, mas eu não sei falar, irmãos, eu também não sei falar. Mas uma coisa, eu falei até na igreja do Ribeirão das Almas no domingo. Eu falei, uma das coisas que eu nunca me neguei foi servir ao Senhor. Todas as vezes que me falavam, Cris, você pode?
posso. E aí o Senhor vinha e colocava um pouquinho de Cristo dentro de mim. Cris, você pode, eu posso. E aí o Senhor vai te enchendo. Então parou, irmão, o tempo de você se esquivar, de você se esconder atrás, sabe? Na caverna, esse tempo acabou. Irmãos, nós precisamos impartir, nós recebemos muito nessa casa. Nós não podemos dizer ao Senhor, Senhor, eu não ouvi isso, não. Não, o Senhor, Ele nos dá demais. Eu falo, Deus, o Senhor derrama tanta coisa. E nós temos muito a dar, irmãos. Nós temos muito a impartir. As pessoas estão clamando. As vidas precisam de você. Você tem. Sabe, a viúva tinha aquele pouquinho de azeite? Você tem. Então, à medida que você derrama, você recebe mais. À medida que você derrama, você recebe mais. Porque a gente ouve, né, que o profeta foi lá, orou e multiplicou. Irmão, foi por 3 anos. Quase 4 anos a viúva ficou ali sendo provida. Pela palavra do profeta, que o profeta liberou, só porque ela obedeceu. Então, quando nós obedecemos, o Senhor vem e derrama sobre nós. O Senhor nos dá, e quando você vê, você falou coisas que você nem sabia, mas não é você, é Cristo em você. Quando a gente entende que é Cristo em nós, irmãos, acabou o problema. Eu não tenho que me preocupar. Se é Cristo que vai falar através de mim. Então, muitas vezes a gente fica naquilo. Mas eu não sei falar. Mas Cristo sabe, Cristo está dentro de você, Ele que fala, pronto. Olha só que legal, rapidinho, acabou o problema. Não tem mais problema. Amém? Então, assim, uma igreja posicionada, ela se posiciona de uma maneira, porque ela tem fé. Ela se posiciona e ela caminha por fé. Então, Deus falou, ela traz à existência aquilo que não existe. E irmãos, nós não podemos pular os processos, né? Que é uma das coisas que nós seres humanos nós não queremos, é passar por processos. Nós não queremos ser confrontados, nós não queremos ser ensinados, nós às vezes achamos que sabemos. Mas deixa Deus processar você, porque Ele no momento certo vai te exaltar. E aí você vai saber que você não está fazendo na força do seu braço, você não está falando na força do seu braço, é Ele em você. Então, a maneira como a gente é processado, não tem lugar melhor do que ser processado no corpo. Você que está na sua casa, que não vem para a igreja, você precisa estar no corpo, para você ser processado no corpo. Porque nós, um afia o outro, sabe? A vida da Camila me ensina, a vida da Flávia me ensina, a vida de cada um dos irmãos me ensina, irmãos. Cada um de nós temos coisas que Deus depositou só em nós. Mas Deus não fala com uma pessoa só, Deus fala com todos. Deus fala com todos, Deus não é exclusivo dos profetas. O Espírito Santo habita em todas as pessoas que creem que Jesus Cristo veio e nos deixou Consolador. Então nós podemos manifestar Cristo. Isso não é uma coisa só, mas é só dela, não. Irmãos, e pensa numa pessoa que era tímida. Era, né? Aleluia. Já rompi com isso há muito tempo. E quando eu conhecia Cristo, eu falava assim, Deus, eu não sei falar, eu tenho dificuldade. Sabe o que eu fazia? Ir para a rua. Ninguém sabia que eu não sabia falar, né? Então eu ia, pegava as pessoas e começava a falar de Jesus para as pessoas. Aí falava só o que eu sabia. A fé é o firme fundamento. Falava um versículo que eu tinha aprendido na escola dominical. Mas falava, irmãos. E aí comecei a falar para as pessoas. E aí chegava nos lugares, quando me voluntariava para participar, chegava lá, quando eu via, eu já estava lá ministrando. Por quê? Porque todas as vezes que você serve ao corpo, Deus ele vai te ativando, Deus vai te ativando, Deus vai te enchendo e vai te processando. Porque aí você vai passando pelo estreito, né? Deus vai te processando, Deus vai te ensinando. E quando você vê, o Senhor vai gerando e formando Cristo em você. E não tem coisa mais linda. Porque aí você fala assim, meu Deus, eu nem me conheço mais, né? Porque às vezes você ouve coisas que você respondia assim, a pessoa falava papum, né? Você dava aquela resposta. Mas aí quando Cristo vai sendo gerado em você, às vezes o Espírito Santo não deixa nem você entender. Aí você só vai entender quando a pessoa saiu da sua frente. Dá aquele giro, né? Você fala assim, aquela pessoa falou aquilo para mim? Espírito Santo, puro. Porque aí você não entendeu. E aí Deus vai, sabe? Trabalhando na sua vida. Quando você vê, você está ficando mais parecido com Cristo. Então, uma igreja posicionada, irmãos, é uma igreja que ela acessa tudo através da fé. E lá em Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia
que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então nós não precisamos ver para crer, porque ninguém aqui viu Deus, mas nós acessamos através da fé. Então, irmãos, tudo com Deus é fé. E quando Deus liberar uma palavra profética sobre a sua vida, creia que é totalmente diferente daquilo que você está vivendo. Você olha para o lado e fala assim, tem certeza que é comigo que está falando isso? Porque é uma coisa assim fora da casinha, mas Deus fala. E é assim, é para você crer, para você acessar através da fé, para você trazer à existência aquilo. Isso é palavra profética. E aí você se apega àquela palavra e fala, Deus, o Senhor falou para mim aquilo naquele dia. Irmãos, tem palavras que Deus falou para mim com 18 anos de idade. E ainda vão se cumprir. E eu falo, Jesus, eu creio. Nós estamos juntinhos. Não esqueci aquilo que o Senhor falou. E você vai caminhando em direção à palavra que foi liberada, irmãos. Porque muitas vezes nós recebemos uma palavra hoje e amanhã a gente quer que se cumpra. Mas a gente não quer passar pelos processos. A gente não quer morrer. A gente quer que se cumpra logo, né? A gente quer que Deus resolva logo. E Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que Cristo seja produzido, seja manifesto, que Cristo cresça em você. Porque o que Deus reconhece em mim, você é Cristo. Deus não vê Cris, Deus não vê Camila, Deus vê Cristo. Amém? Quanto mais de Cristo você tem, mais dele você recebe. Amém? E em 2 Coríntios 5, 6 diz assim, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Amém? Então, irmãos, se anime. Se anime. Né? Muita gente, né, passando por situações difíceis, nós sabemos disso. Mas, irmãos, creia que o Senhor ele tem o controle de tudo. Amém? Então, não deixa que a sua adoração seja roubada nesses dias, a sua celebração seja roubada. Porque uma das coisas que o inimigo quer é que você não celebre. É que você não dance. Em casa, irmãos, eu danço. Eu já acordo, já danço, já pulo. E já fico lá, eu e Deus. E aí o Espírito Santo fala comigo, eu choro. E aí fica assim. E o Espírito Santo vai transformando tudo. Por quê? Porque eu celebro, irmãos, eu canto para Deus com toda a minha força. Eu adoro a Deus com tudo aquilo que eu sei. Sabe por quê? Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei como era a minha família. Eu sei o que Deus fez na minha casa. E eu falo assim, Deus, o Senhor é tão lindo. Sabe, irmãos? E às vezes a pessoa vem no culto e fica de braço cruzado. Jesus, tem misericórdia. Eu fico inquieta, sabe? Eu só puder dar 3 pulinhos, porque não dá. Tem umas coisas que ainda não dá para fazer. Mas se eu pudesse, irmãos, então eu adoro a Deus com toda a minha força. E assim, quando eu estou ali no estreito, porque tem momentos que você está ali passando por situações difíceis, irmãos, é aí que eu grito mais. É aí que eu adoro mais. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem é Deus na minha vida, irmãos. Então, não tem dia que eu chego no culto e fico ali muda. Eu grito, eu adoro com toda a minha força. Porque eu sei de onde Deus me tirou e o que Ele fez na minha vida. E não está ligado a coisas, sabe? Porque às vezes as pessoas se voltam muito a coisas. Ah, Deus, eu não consegui comprar aquele sapato, irmãos. Eu não consegui comprar, sabe? É muito, muito, muito mais profundo que isso. É você ter sido restaurado na sua identidade. É você saber quem você é, que você é importante para Deus. Não é importante para os outros, é importante para Deus. Que Deus, sendo Deus, fala com você. Sabe? Então, irmãos, não tem privilégio maior para mim do que ouvir a voz de Deus. Eu falo, Deus, eu posso ir em qualquer lugar, eu posso viver o que for, mas eu não posso perder o que eu tenho com o Senhor. Porque eu tenho meus momentos com o Senhor. Que não é o estar aqui no culto, mas é você estar na sua casa ali, você e Ele. Quando você fala para Ele que você ama a Ele acima de qualquer coisa. Quando Ele é mais importante do que tudo para você. Sabe? E que não há nada que aconteça que vai te roubar. Que vai tirar o Senhor do seu coração. Eu falei, Deus, não tem nada que tira você do meu coração. Não tem possibilidade. Não tem problema. E muitas vezes a gente vira as costas para o Senhor, a gente fala, eu não vou para a igreja hoje porque eu estou sentindo não sei o quê, quero ficar aqui, coçando ferida. Não, ninguém merece, né? Eu vou para a igreja, eu vou aqui, aí bota a mão na minha cabeça, ora por mim, e os irmãos oram por mim.
E aqui eu sou restaurado e vou para casa como se nada tivesse acontecido. Não tem dor, irmão. Não tem dor de coluna, não tem dor de cabeça, não tem dor de nada. O Senhor restaura. É só a gente vir para a casa do Senhor. Então é aqui, irmão, que você vai ser curado. Porque você às vezes está em casa, você pode estar no culto, você não está. E aí, Satanás fica falando na sua mente e cada vez a gente fica mais enfermo. E Davi, ele fala no livro de Salmos: por que te abate a minha alma? Espera em Deus. Então, irmãos, tem coisas que não vai resolver. Vai resolver você ficar ansioso? Não vai, irmão. Não vai resolver você ficar ansioso. Mas quando você coloca nos pés do Senhor, pronto, e deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Sabe o que mais alegra o coração de Deus? É quando você acredita nele. Que a gente acha que a gente faz umas coisas mirabolantes, né? E Deus vai se agradar de mim agora. Porque não, irmão, é quando você crê. Aí você alegra o coração do pai. É igual a mãe com o filho. Porque a mãe sabe exatamente o que o filho faz, sabe exatamente quem o filho é. Não precisa ninguém falar para ela. É verdade ou não é? A gente sabe. E aí o que a gente faz com o filho? Filho, você fez isso. A gente quer que ele assuma e que ele entenda que ele errou. E aí a gente fala: filho, você fez isso? Aí ele fica. Ele olha para o lado, olha para o outro. E a gente, Espírito Santo, ajuda essa criança, né, para responder. Aí ele vai. Aí depois de muito dar a volta por causa da natureza adâmica, né, ele responde que ele errou. Mas com muito custo. Assim, muitas vezes nós nos portamos diante do Senhor. O Senhor fala conosco. E aí a gente não assume que a gente precisa morrer em algumas coisas. E nós precisamos, irmãos, morrer em algumas coisas. Para que a vida de Cristo seja impartida em outras pessoas. Eu não posso falar de algo que eu não vivo. Eu não posso falar de algo que eu não vivo. E pior, né? Que quando você quer falar de algo que você não vive, as pessoas não acreditam. Não é verdade? Camila está fazendo psicologia e sabe disso, né, Camila? Não, você não consegue convencer ninguém, porque você mesmo não está convencido daquilo. Agora, quando você tem uma experiência com o Senhor, irmãos, não tem ninguém, não tem cara feia. A pessoa se rende, porque ela sabe que é Deus em você. Não é você, é Deus em você. E é um tempo onde Deus deseja derramar isso sobre a igreja. Um tempo onde você chegue no lugar, sabe? Irmãos, mesmo que seja para passear. Porque às vezes a gente acha que Deus é... Nossa, Deus é tão ruim, né? Deus não deixa nem eu tirar férias. Deus não deixa nem eu passear. Irmão, você pode passear, mas só que você tem que entender quem você é. Que você leva a vida onde você chega. Sabe? Que você leva esperança. Que você ilumina o lugar que você está. E às vezes tem alguém ali que precisa de uma palavra e você pode olhar para ela e falar. E aí você abraça ela e aí você... Irmãos, olha, eu tenho umas coisas assim muito doidas. Às vezes eu chego no restaurante, a pessoa está assim, eu vou lá, abraço a pessoa, irmão, do nada. E a pessoa começa a chorar. E ninguém me bateu até hoje. Amém, irmãos? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, Jesus, será que eu falo? Irmão... E ali a pessoa, você abraça o Espírito Santo, você libera a palavra e Deus cura a pessoa, irmão. Por quê? Porque você está ali com a sua família, você está feliz e você faz alguém feliz. Amém? E aí você vem para casa como se você tivesse ganhado o carro do ano. Para mim é a experiência, né? Como se eu tivesse ganhado o carro. Eu falo: Deus, que lindo. Aí fico feliz, aí fico eu e o Espírito Santo ali, boba, né? Eu e o Espírito Santo ali. Porque é isso que Deus quer, irmãos. Às vezes você vai num restaurante, o garçom está ali te servindo, e aí você, né, tá bicudo, né? Sabe lá por quê? Mulher tem muito isso, né? A gente está bicudo, e a gente nem vê que a pessoa está ali e a gente não agradece. E aí quando a gente está alinhado, a gente está ligado, a gente fala assim: ó, queria te agradecer, porque você me serviu. Gente, que coisa linda. Ela está fazendo o trabalho dela, mas você agradece. E ali você vai... A pessoa começa a chorar, e ali você já imparte de Cristo para a pessoa, sobre a vida da pessoa. E aí a pessoa é curada ali. E teve uma vez que eu estava no restaurante, e aí o rapaz veio servir, aí no final eu peguei na mão do rapaz, meu marido já me conhece, tá, irmãos? Meu marido não fica, né? Eu peguei na mão dele e falei assim: eu queria impartir algo sobre a sua vida, você quer que... Você me serviu tão bem hoje, você quer que eu ore com você? Nossa, você vai orar por mim? O que você quiser. Irmãos, o restaurante estava cheio. E eu não estou nem aí. E aí peguei na mão dele ali e comecei a ministrar com ele ali. Ele começou a chorar. E o pessoal aguardando na fila para entrar para comer. Eu falei: primeiro ele, depois vocês. E aí, eu fui para casa, irmãos. E ele falou: meu Deus, eu estou muito, muito obrigada porque você orou por mim. E a gente às vezes acha que isso é tão pequeno, mas não é. Porque ninguém quer saber do problema de ninguém.
As pessoas querem dar like quando está tudo bem. E não é sempre que está tudo bem. A internet é uma mentira, a Facebook é uma mentira. As pessoas postam lá foto, mas é mentira. Então nós precisamos estar atentos, é um tempo onde o Senhor deseja fluir através de nós. Amém? E uma igreja posicionada, irmãos, ela é uma igreja paciente. E isso está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Então, nós vamos impartindo isso sobre os lugares, e vai tudo florescendo. Esse é o tempo de florescer, né? Vai ficando tudo colorido. Esse é o tempo, irmão, de florescer. Esse dia eu estava na rua, e aí eu olhava para o alto, assim, via aquele ipê bonito, né? Aí eu via várias abelhas, né, ali polinizando as flores. Aí o Espírito Santo falava assim, vocês são agentes polonizadores. Vocês polonizam as flores e vocês vão derramando e vão trazendo, fazendo tudo ficar florido, fazendo tudo ficar florido. Esse é o tempo, irmãos. Isso que o Senhor espera de nós. Amém? Então espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Outra característica da igreja obediente, da igreja posicionada, ela é uma igreja obediente. E isso está lá em Hebreus 5, 8, 9, que diz assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para muitos, para todos os que lhe obedecem. Irmãos, quem é esse? Jesus. Jesus, irmãos, aprendeu com o sofrimento. E nós queremos pular etapas, nós não queremos sofrer. Pare de sofrer! Né? Todo mundo gosta dessa pregação, né? Pare de sofrer. Irmãos, a gente precisa sofrer. Para a gente poder ser aperfeiçoado. Para você poder curar outras pessoas. Jesus, ele viveu na carne e ele sabe exatamente o que a gente passa. Mas se ele é filho de Deus, Deus não poupou ele, vai poupar a mim e você? Claro que não, né? Então, os processos não é para nos matar, é para nos amadurecer, é para nos forjar, é para nos fortalecer. É para que nós tenhamos mais de Cristo sendo gerado em nós, amém? E o versículo lá em Mateus 3,16 diz assim, né, falando a respeito do tempo de maturidade de Jesus. Jesus, ele esperou o tempo exato para ser manifesto como Filho de Deus, porque nem Satanás sabia quem Jesus era. E aqui no versículo 3,16 de Mateus diz assim, sendo Jesus batizado, saindo da água, eis que lhe abriram-se os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ali nós podemos ver o testemunho perfeito do Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente vê que depois desse capítulo, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Então, irmãos, não é ruim quando você é conhecido no mundo espiritual e aí você começa a entender os processos de Deus na sua vida. E a gente, às vezes, quer pular etapas. E Jesus viveu tudo que tinha que viver e chegou no momento exato de ser manifesto como Filho de Deus. E não foi diferente, não é diferente conosco. E aqui, né, que foi até uma das coisas que a profeta Camila leu lá no discipulado, né, o Espírito Santo é lindo, né? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou no pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos darão ordem ao teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos. Você vê como é que o diabo é abusado? O diabo ainda cita ainda a palavra, a própria palavra, que é o próprio Cristo. Irmãos, aqui nós vemos que Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Jesus poderia ter feito isso, poderia ter transformado as pedras em pães.
Jesus poderia ter pulado do lado de cima e os anjos ter guardado Jesus. Tudo isso poderia ter acontecido. Mas Jesus sabia quem ele era. Essa é toda a diferença. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber onde nós estamos em Cristo. Porque o inimigo, ele vai nos tentar. Ele vai vir, ele vai falar, ele vai tentar nos confundir. Só que quando nós sabemos quem nós somos, nós não nos deixamos vencer pelo inimigo. Nós estamos posicionados. E Cristo aqui estava posicionado. Ele não veio... a Bíblia diz que ele não teve usurpação em ser igual a Deus. Ele obedeceu em tudo a Deus, em tudo. O objetivo de Jesus era mostrar o Pai. Não era aparecer, era mostrar o Pai. Amém? Então, isso deve ficar guardado no nosso espírito. Nós precisamos, nesse tempo, estar posicionados. E nós vamos avançar enquanto igreja. E eu falo, Deus, eu fico assim, só na expectativa, né, em casa, pensando, falei, Deus, aí fico dando pulinho lá, Deus, vai ser assim, sabe? Que a gente fica tentando imaginar, né? Não sei os irmãos, mas eu fico tentando imaginar como que vai ser tudo isso. E isso tem que alegrar o seu coração. Você não pode ser roubado pelas circunstâncias, nem pelo que você está passando. E a última pergunta, irmãos... O que acontece quando a igreja está posicionada? Quando a igreja está posicionada, ela resiste ao diabo e ele foge. Amém? Isso está lá em Tiago 4,7. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós sabemos quem nós somos, o inimigo ele se cansa, ele vai sair, já não tem mais jeito não, ela sai já sabe quem ela é. Porque o diabo engana a gente até a gente saber quem é. Depois que você descobre que você é filho, pronto, acabou. Ele não tem o que mais fazer, aí ele vai perturbar outro. Amém? Porque você sabe quem você é. Então ele foge, se você permanece firmada no Senhor, ele foge. E outra coisa que acontece quando nós sabemos e nós estamos posicionados em Cristo é que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. Elas correm atrás de nós. Nós não precisamos correr atrás da bênção, né? Mas as bênçãos nos alcançam. Por quê? Porque nós obedecemos ao Senhor. Né? E a obediência é uma das coisas que o apóstolo Cristiano ele fala, que a obediência é cega, surda e muda. Né? E eu lembro que quando ele liberou essa palavra, algumas pessoas me perguntaram, mas como assim? A gente não pode questionar? Eu falei, não. Se Deus falou, você não tem que questionar nada. Né? Então, assim, nós precisamos acessar, irmãos, através do Espírito. Muitas coisas, às vezes, você ouve que te confrontam realmente. Mas eu falo, Deus, traz, sabe, essa revelação no meu espírito. E aí o Espírito Santo vai e termina de fazer a obra, amém? Então que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você que está na sua casa possa se posicionar e permita-se ser transformado pelo Senhor, e o Senhor fará grandes coisas na sua vida. São tantas as coisas que o Senhor tem dito que fará. Esse é um tempo de nós celebrarmos, um tempo de nós florescermos, um tempo de nós vivermos tudo aquilo que o Senhor tem liberado para as nossas vidas. Amém, irmãos? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.